Oi, gente, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, e este é o podcast Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? Um projeto parte da iniciativa Todas, de conteúdo voltado às mulheres. E hoje nós estamos aqui para ouvir o que mulheres incríveis e com mais de 50 anos têm a dizer. A ideia é se reconhecer nelas, trocar experiências e aprender como viver com mais força e sabedoria. E eu tenho a honra de conversar hoje com a Laerte. Finalmente, eu tinha muita vontade de te entrevistar e esse dia chegou. Oi, Laerte, tudo bem? Oi, Tati, como é que tá? Eu queria que você começasse contando um pouco das mulheres da sua família, da sua mãe, da sua avó, se você teve tia. A minha mãe tá viva ainda e com problemas de movimentos, ela tá frágil, né? Numa situação frágil, mas ela continua sendo uma pessoa excepcional, uma mulher com uma história incrível e que até hoje ela ainda lida com o pensamento e as palavras de um jeito muito particular e muito, às vezes, desnorteante. A mãe dela, minha avó, Zizinha, dava aulas de piano e deu aulas de piano para todas nós, netos. A minha mãe era filha, quer dizer, não era filha única, mas foi a filha que sobreviveu à morte dos dois irmãos dela. Então, a minha avó só tinha de netos a gente. Ela nos ensinou piano, ela nos levava para a igreja para assistir missa. Então, a minha formação religiosa está conectada com essa influência forte. Ela perdeu 2 filhos como? Eles já eram jovens? Como que foi isso? Com doenças que até hoje não estão muito bem identificadas. Um deles acho que teve um processo de paralisia, um processo que acabou levando à morte na adolescência. Uhum. O outro não sabemos ainda, talvez tenha sido tuberculose. Ou seja, uma mulher que passou por coisas muito duras, né? Sim, e mais separação, o desquite, que não era uma coisa nem muito comum, nem muito fácil, né? Nos anos 40, nos anos, sabe? E ela que quis separar, não estava feliz? Como que foi isso? Eu acho que ela estava bem infeliz com o meu avô, que também não era uma pessoa muito tranquila e fácil, não. E eles chegaram nessa situação de desquite. Não foi... A situação do desquite naquela época era um peso absurdo, assim. Sim, era muito raro e em cima da mulher caía um peso surreal, né? É. E a família da minha mãe era de uma classe média, meio média, assim. Uhum. A família do meu pai, não. Era de uma classe média alta. Tipo, meu avô era um advogado e ele teve 10, 12 filhos, sei lá quantos filhos. Nossa. Tinha muita tia da parte do meu pai, né? E quando meu pai começou a namorar minha mãe, a gente soube isso depois, muitos anos depois. O meu avô tentou sabotar a relação deles. Porque era pobre? Porque não era rica como ele? Não, porque a mãe da minha mãe era desquitada. Que absurdo. No dia da festa de apresentação dos noivos, um para o outro, com as famílias e tudo, o meu avô mandou uma carta para a mãe da minha mãe, falando que não era um bom casamento para acontecer, porque o filho dele era ainda uma pessoa muito imatura e que os valores cristãos deviam se prevalecer em qualquer família que estivesse planejando, bababá. Nas entrelinhas dessa carta, o que ele estava querendo dizer é que ela não estava à altura Sim. do filho dele. Fosse vivo hoje, seria bolsonarista, com certeza. Eu acho que sim, mas é difícil. E a sua mãe, você estava dizendo uma coisa tão bonita, que ela tem uma ligação forte com as palavras. Dá um exemplo pra gente. O modo como ela se exprime é muito particular, mistura contextos, mistura canções, frases, literatura. Ela cita muitas coisas e enfia no meio da conversa. Por exemplo, quando alguém chega com uma notícia boa, ela fala assim, alvíceras, nhanhã.
Sabe de onde que é isso? Não! Do tronco do ipê. Gente! Zé de Alencar. Sensacional! Alvíceras nhanhã. Chegava uma criada, uma escrava, né, pra madame ali, e com uma notícia boa, e falava, alvíceras nhanhã. E aí ela fala isso, que sensacional. Ela solta esse negócio, e ela soltava também canções que o pai dela ensinava. Ela mistura um monte de coisa. Isso foi sempre assim ou é agora Não, sempre, mais velho? sempre. Sempre foi assim. Sempre. A volúpia da fala sempre teve presente. Uma mente de artista. E ela consegue usar os pronomes femininos com você? Ela tem 97 anos, eu francamente não me preocupo muito com isso. Ela brinca com isso, é mais uma das coisas com que ela brinca, assim, sabe? Às vezes ela fala, minha filha, e dá uma risada, assim. Ela dá uma risada, que maravilhosa. Porque é isso, porque eu também lido dessa forma com ela, né? Meus irmãos também, eu não fico cobrando para eles me tratarem no feminino. Por causa disso, a gente viveu uma maior parte da nossa vida em comum, eu sendo homem. Sim. Eu só comecei a me identificar como mulher e viver como mulher a partir de 60 anos de idade. Então, o meu público todo me conhecia como homem, meus irmãos como homem, meus melhores amigos sempre como homem. Então, obter... E você se refere ao seu filho como pai? Como pai. Como pai, você é pai. Não tenho a menor vacilação. Eu sei que eu sou uma mulher transexual e uma transgênero, mas eu sei que eu sou pai. Eu não quero pegar esse cetro. Uma vez eu entrevistei a Rita Von Hunt e ela falou uma coisa muito interessante que eu nunca esqueci e automaticamente eu concordei com ela. Ela disse que todos nós somos travestis, né? Ela falou, você agora tá travestida de uma entrevistadora com óculos, né? E dependendo da festa que você vai, você pode se travestir de uma mulher sexual matadora, você pode se travestir de uma aluna, Você acha que todos nós somos travestis? Essa ideia eu já tinha, quer dizer, eu já ouvi a Rita Von Hunt muitas vezes. Eu também tinha visto essa ideia desenvolvida pela Judith Butler, que é a ideia que não tem uma maneira natural de ser mulher ou ser homem. Então, quando você fala que uma pessoa está fingindo que é mulher, qualquer mulher está fingindo que é mulher. Exatamente, que resposta linda. Entre muitas aspas, é assim. Uhum. A J.K. Rowling, que criou Harry Potter, ela cunhou uma expressão cosplay de mulher para se referir a uma trans, e ela falou que a outra era uma péssima. Cosplay, estava fazendo cosplay de mulher. Bom, eu faço cosplay de mulher todo dia, então. Todo mundo faz, porque Sim. Esse modo de ser não foi a natureza que ensinou. Exatamente. O que é ser mulher para você? O que você sente que mudou? Ou você simplesmente era isso e você se tornou o que você já era? Ou você sente que mudou? Por exemplo, eu tenho uma grande amiga trans que durante 15 anos eu convivi, era um homem. E aí hoje em dia é uma mulher trans. E a gente conversa muito sobre isso. Eu tenho medo de estar fazendo uma pergunta ignorante que possa ofender alguém que nos escuta, mas a gente conversa muito isso. E de fato, algumas coisas da maneira de pensar, da característica, mudaram, assim. Ela diz que tem uma certa delicadeza até nos pensamentos, assim, não sei. Ela diz que mudou o jeito dela truculento no trabalho. Você sente que teve uma mudança? Não acho que é assim, eu não acho que é uma coisa muito identificável. De novo, trazendo a minha mãe. A minha mãe não tem orelha furada até hoje. Aliás, ela furou a orelha já idosa, porque ganhou um brinco da filha, tal, não sei o que, ela sabe. Mas eu nunca vi minha mãe maquiada. Que interessante. Mas eu uma vez perguntei para ela, mãe, o que é para você a marca de ser mulher? Ela falou, pari. Olha. Pari. Para mim foi a maior experiência de mulher e foi uma beleza, assim, foi... Uhum. Que é gostoso, mas... Não, é forte, é isso. A resposta dela é muito bonita, mas a gente tem que, se a gente levar para um lugar mais
acadêmico é perigoso, né? Porque aí vem as feministas que se incomodam, né? Alguns setores do feminismo que se incomodam e dizem e falam que mulher trans não é mulher, porque precisa ter útero, né? Que é uma coisa horrível, eu discordo completamente. Já te atacaram nesse sentido? Já, me dizendo que eu tenho pinto, que eu tenho saco, portanto eu sou homem. Você nunca vai sentir o que é ser mulher. Eu não tenho muita resposta para isso, a não ser mandar tomar no cu, porque não é um debate que prospere, não foi feito para prosperar. Esse debate é idiota. Por que eu investi nessa direção de uma identidade feminina? O meu caminho é pessoal. Assim como o caminho da maior parte das trans que eu conheci vinha desde a infância. Eu não tinha um impulso infantil de me tornar uma mulher. Eu gostava de algumas coisas que as meninas faziam e encarava com alguma dificuldade, assim, as restrições. Não, isso é de homem. Eu não fazia muita briga a respeito. O que eu vivi muito claramente foi uma dificuldade com a minha orientação sexual, que eu gostava de homens, eu gostava de transar com homens, de dar, né? E isso era uma coisa assim... Mas você gostava de mulher também? Era bissexual? Eu gostava de uma forma meio confusa. Eu casei com mulheres, casei com 3 mulheres, quer dizer, sucessivamente. Tive filhos. Não posso dizer que foi um sacrifício fazer sexo com mulheres, mas eu sempre voltava a uma situação onde eu estava frustrada em relação ao sexo. Isso tudo me conduziu para um ponto onde é um ponto meio maldito, assim, porque a essa altura do campeonato eu não consigo também ter uma realização que complemente o amor, a paixão, um status social de relacionamento e uma atividade sexual satisfatória. Não tenho mais como fazer isso. Ué, mas eu não entendi por quê. Você não pode namorar um homem e aí amar ele, ter tesão nele e isso tá completo? Poder eu posso, mas eu não rola. Por que não rola? É uma boa pergunta. Por que não rola? Porque ainda as pessoas têm muita dificuldade com mulher trans, provavelmente? Não é as pessoas, sou eu mesma. Ah, você? Você não vai pra frente? Eu acho que não. Você corta? Eu acho que, no fundo, alguma parte de mim considera estranho eu fazer sexo como homem com outro homem. Então, isso foi um amigo gay que me falou. Então, pode ser, disse ele, que você tenha investido na direção de uma identidade feminina para ficar mais à vontade com essa relação. Eu falei, bom, sentido faz. Mas por que eu não consigo namorar um homem, por exemplo? Aí ele falou, não sei. E você faz terapia? Faço. Eu acabei de encerrar um processo de uns 4 ou 5 anos de análise. É interessante isso, né? Porque o teu processo todo foi tão escancarado, corajoso, bonito e tem alguma coisa ainda travada. Pois é, daí a gente pode ver que não foi tão escancarado, corajoso e bonito. Não, foi sim, porque foi uma parte, agora precisa a outra parte. De repente você colocou toda a tua energia na parte da identidade e não colocou, e tá faltando agora pôr energia na... Pois é, mas o que a gente faz com coisas que claramente se comportam de acordo com um processo no tempo e no desenvolvimento de cada pessoa? O que eu faço com uma situação onde eu cheguei a 60 anos de idade com uma sexualidade bloqueada, querendo resolver, querendo abrir e explicitar, e ao mesmo tempo uma questão de identidade de gênero se colocando também, e tudo isso de uma maneira assim que não pede permissão para você. As coisas vão se colocando, e eu fui dando respostas para isso. E aí você se aproximou de uma situação que o cara era bacana, vocês estavam apaixonados e você simplesmente cortou. Não foi pra frente. Não cheguei a me apaixonar por homens. Não? Desde a transição pra mulher, não se apaixonou por nenhum homem? Não. Já achei muitos homens interessantes, gostosos e...
Sim, mas consegue viver uma sexualidade e não se apaixona ou nem consegue viver a sexualidade? Não, eu consigo viver uma sexualidade, o que eu não consigo é viver uma situação afetiva. Entendi, não vai pra frente de morar junto, de ter um parceiro. Ah, morar junto é um problema à parte. Estão piorando a situação. Não, porque morar junto já envolve uma outra coisa, que é a minha dificuldade em habitar, em dividir Você gosta de morar sozinha? com qualquer pessoa que for que seja. Olha, eu acho que você é muito nova, tem muita coisa ainda pra fazer, né? Vamos aumentar essa terapia aí, porque tem muita coisa a ser feita ainda. Uma vez eu vi o Stanislau Ponte Preta dizendo que nada era mais feio do que uma velha de batom, uma frase horrorosa. O que você responderia pra ele hoje? Além do vai tomar no cu que a gente já... Stanislau Ponte Preta é uma pessoa bem importante para mim, inclusive, porque ele fundou um modo de fazer humor que me interessa muito e me ajuda muito no que eu tenho, no que eu sinto que tenho a fazer. Acontece que ele é a pessoa de uma geração, Sim. sabe? Ele, Milor Fernandes, todos tinha uma homofobia presente muito clara e que não... Misoginia, homofobia, né? Era o humor daquela época e aí até hoje ainda um pouco. Você chegou a fazer humor machista? Há muito, fiz bastante. E você sentia que tinha alguma coisa de errada ali ou era natural? Era natural. Eu fiz não só humor machista, como humor racista. Eu sempre tentei ser, assim, a melhor expressão possível. Mas eu acho que é difícil, né? O processo de amadurecimento e de entendimento que a gente vive passa por coisas, às vezes, muito difíceis, ou desagradáveis, ou escrotas. Sim. Acho que você sempre foi uma tradutora do mundo e teve uma época que o mundo era extremamente machista, né? E o que a gente faz com o Pasquim, por exemplo? Sim, Ali é todo sim. mundo machista, todo mundo homofóbico e todo mundo mais ou menos racista também. Então, Que bom que a gente evoluiu, né? o que a gente faz com isso? O Pasquim foi importantíssimo pra gente. Eu me recuso a jogar no lixo das coisas assim. Sim. Você acha que é possível viver ou envelhecer sem ter uma religião ou sem uma espiritualidade? Sem ter uma religião, é. Sim. E você se espiritualizou de alguma forma? No que você acredita? Ou não acredita em nada para além daqui? Em matéria de Deus, eu não acredito, não. Não mais. No quesito Deus, não tá rolando. Não mais, já acreditou? Já. Eu fui católica, eu tive uma criação católica e eu acho que eu fui uma católica sincera. Até que idade? Até uns 12, 13 anos. Faz tempo que acabou. Porque a minha família, mãe principalmente, e pai também, não eram religiosos. Meu pai vinha de uma família muito religiosa, mas ele próprio era descrente, ele não se dava nem ao trabalho de pensar no assunto. A minha mãe também, então eles eram pessoas que lidavam com a vida de uma forma meio prática, assim. E a minha mãe tinha muito respeito pela mãe dela, então ela permitia que a mãe dela entrasse em cena, levasse todo mundo para missa, e a família toda para missa, menos meu pai, que ficava em casa. E aí você ia com a avó. E eu frequentei isso tudo, lá no Santa Cruz a gente ia ver missa. Padre Corbé. Onde é o Colégio Santa Cruz? É, o Colégio Santa Cruz, e tinha uma capela que oferecia serviços religiosos para o bairro. Que conselho você pode dar hoje para uma pessoa que quer viver a transexualidade? Bom, eu me refiro à transexualidade de um modo mais genérico, que é transgeneridade. Transexualidade é uma das possibilidades dentro disso que é o meu conceito guarda-chuva, que é transgeneridade. Conselho? Eu acho que o primeiro conselho é a ideia de se conhecer, de se reconhecer. Tá numa casa, a pessoa que tá ouvindo a gente sabe que é uma mulher trans, mas mora numa casa com uma família conservadora que não vai aceitar. Bom, procura se fortalecer com amigos e amigas e essas estruturas que podem existir e que a internet, de certa forma, facilitou bastante, né?
a existência de estruturas de apoio. Eu acho que o conselho básico que eu daria é isso: busca apoio, busca gente que pode entender aquilo por que você está passando e vai em frente, porque não tem volta, né? Você ficou na dúvida se fazia alguma mudança hormonal, tomava remédio? Como foi esse processo? Fiquei na dúvida se fazia implante de seios ou não. Mudança hormonal eu já tinha já não era uma ideia tão clara para mim assim, porque implicava em mudanças que eu não sei se eu estava a fim de passar, mas eu acho que eu considerei o implante de seio durante bastante tempo, assim, acabei abrindo mão. O meu amigo João Neri, que é um homem trans, e ele morreu já, ele tinha mais ou menos a minha idade, aí ele falou assim: não faça não, na nossa idade, qualquer intervenção cirúrgica É mais complicado. é pesada, e eu estou experimentando isso, quer dizer, eu tô vivendo isso, eu passei por uma cirurgia fim do ano passado. Você passou por uma cirurgia que tem a ver com você ter virado uma mulher trans? É outra coisa? Não, tem a ver com câncer, tem a ver com... Eu tirei a próstata porque tinha um câncer lá. Mas é isso, à medida que a gente vai envelhecendo, intervenções cirúrgicas... Pode ser mais complicadas, né? Faz poucos anos eu fiquei sabendo que, por ignorância eu não sabia disso, que é possível um homem amamentar. Se você tivesse tido seus filhos e já fosse uma mulher trans, você acha que você ia gostar de amamentar? Não sei. Porque eu acho tão interessante que é possível, né? É possível desde que haja uma intervenção com hormônio. Hormônio, sim. Mas você não chegou a pensar sobre isso? Não. Para falar a verdade, eu não vi nenhum exemplo, homem que não seja um homem trans que fez amamentar. Homens trans que engravidaram, tiveram filho e amamentaram, eu conheço, quer dizer, sei de casos. Mas homem não trans, né? Homem cis ou mulheres trans, não ouvi falar, não. Não tem, eu também não tenho nenhum caso próximo. O que você faz hoje pela sua saúde? Você malha? O que você faz? Pois é, eu estou nesse período pós-cirúrgico em que eu tive que reduzir a atividade. Eu faço... normal, fora desse período cirúrgico, eu faço ginástica, frequento um lugar que faz ginástica funcional e ando de bicicleta. Caminho, procuro manter essa coisa de andar de bicicleta e caminhar sempre. Você faz check-up todo ano? Eu, depois dos 40, comecei a fazer... Depois dos 35, na verdade, comecei a fazer aqueles check-ups no começo do ano, todo ano. Não faço check-up todo ano, não. Não é a doidinha dos laboratórios e médicos, é mais tranquila. Você não é hipocondríaca? Não, pois é. Tem uma linha da medicina aí que diz que que não é correto ficar fazendo esse tipo de investigação obsessivamente, assim. Porque senão descobre, né? Bom, não sei. Eu não sei, eu não saberia como desenvolver o tema aqui agora, mas fez um pouco de sentido para mim, né? Mas é interessante isso, né? Que com certeza não faz bem para a cabeça uma obsessão com exames e... Você não deu aquela pirada, passei dos 50, preciso agora ficar fazendo um monte de exame, ficar procurando coisa, porque é um clássico, né? Eu tenho várias amigas com mais de 50 que deram viraram a doidinha do laboratório. Passado dos 50 e dos 60 e dos 70, para mim não tem um significado patológico exatamente. Tem outros significados de decadência, de condições, e me preocupam essas coisas, mas não são coisas que me façam ir em busca de check-up, sabe? Daqui para frente eu vou ter que fazer checagem, pelo menos da minha situação de câncer, periodicamente, assim, não tem jeito. Sim, acompanhamento. Tem que acompanhar. Mas em matéria de ficar velha, não sei, eu tenho uma preocupação mais com a parte cognitiva, por exemplo, ou com a parte espiritual. Da parte espiritual, o que te preocupa ou o que te chama atenção, assim? É meio procurar entender, sabe? Mais do que... É meio procurar onde estão as perguntas. Ver a minha mãe chegar aos 97 anos, por exemplo, está sendo uma experiência
complexa para mim. Uhum. Porque eu estou vendo uma pessoa que é muito próxima, muito querida, não sei o quê, chegando num estado físico de grande dificuldade, mas ao mesmo tempo um estado espiritual muito parecido ao que eu sempre vivi com ela, né? É como se fosse uma mente aprisionada num corpo que vai envelhecendo, mas a mente está ali. Não é bem aprisionada a ideia. A ideia de um espírito aprisionado num corpo também frequenta algumas visões da transgeneridade. Quer dizer, eu sou uma mulher prisioneira dentro do corpo de homem. Essa era uma pergunta. Tem mulheres trans que falam, eu nasci no corpo errado. O que você acha dessa frase? Eu não gosto muito, não. Não me agrada muito porque as vivências de gênero, eu acho que elas se dão num outro campo, sabe? Não é exatamente uma alma que nasceu dentro de um corpo errado. Uhum. Porque não são os corpos que definem Se é mulher ou homem, né? atitudes e as vivências de gênero. Uhum. São exatamente os corpos, são outras coisas, são os entendimentos, é a cultura, é o modo como a gente se relaciona com tudo. E também não tem um modo de gênero de ser, um modo masculino ou feminino de ser. A gente tende a achar, não, o feminino é mais delicado. Eu não sei. Bom, eu não sou exatamente delicada, não. Você passou por um dos piores lutos, que é perder um filho. Você sente que você bloqueou alguns sentimentos depois disso, de ter perdido um filho, que é o maior luto que a gente pode viver? Para mim, inimaginável. Sim, sinto. Você falou em algum momento da nossa conversa que você não consegue viver uma história mais amorosa, romântica, de longo prazo. Você sente que talvez seja por causa disso? Sinto que pode ter relação, sim. Não sei, o que aconteceu depois da morte do meu filho é tão grande e energético quanto misterioso também. Eu não sei, por exemplo, eu não consigo mais ter tesão com música. Eu entro numa ordem de considerações diferentes. Para onde vai a música, como é que ela se comporta enquanto linguagem, se tem letra, o que aquela letra está dizendo. Eu entro nesse tipo de consideração, assim, e olha, francamente, parte do prazer de ouvir. Desapareceu. Relacionamentos, por exemplo, eu deixei de ter, não só com homens, com mulheres também. Depois da morte dele. Então tem um modo como essas coisas alteram a gente e impactam a gente que é desconhecido. Tem certas coisas que nem a análise me ajudou a entender. Algumas coisas a análise me ajudou a entender, que tem relação, tal. Mas outras, não sei, fica no campo do desconhecido mesmo. Porque são coisas misteriosas. O que te levantou depois da morte dele? Trabalhar, Certamente. ter outro filho, ter amigos? O que levanta? Quem está escutando a gente está vivendo um luto recente. O que levanta a gente de um luto? Levantar nada. O que aconteceu foi que logo depois eu pensei em parar de desenhar, de produzir, fazer qualquer coisa. Eu falei, não, foda-se, eu vou ficar quieta, vou sentar num canto e definhar. Não. Mas depois de um tempo eu pensei o seguinte, não, eu vou continuar a desenhar, a produzir, mas eu não quero fazer o que eu fazia. E aí somou-se a um processo que vinha vindo de antes já, de 2004, que era um processo de revisão do meu trabalho. Uhum. E a morte do Diogo me ajudou, me impulsionou a radicalizar isso. Então eu comecei a fazer tiras que não tinham mais piada, não tinham mais personagem. Perdi leitores, assim, pelo menos 2 jornais cancelaram. E a Folha segurou as pontas. E isso foi, acho que, bem importante para mim. Então eu comecei a encontrar um modo de me expressar que me interessava. Ter interesse nas coisas é uma coisa que acho que é salvadora. Segura. Fazer algo que te dê interesse, né? Que te estimule. E o que te dá interesse além de trabalhar? Hoje eu acho que muito pouco, viu, Tati?
Eu não sei, eu tô um pouco perdido, assim, nessa fase da minha vida. Você acha que você tá um pouco deprimida? Acho que sim. Quem não tá, né? Tá complicado, tá complicado. Eu acho que você tem uma inteligência. Bom, isso todo mundo sabe, eu te acompanho há muito tempo. Mas você fala, eu tô deprimida e dá risada, né? Eu acho que é isso que segura também, não é? Não tem um humor, não tem uma ironia, não tem um. Rir é uma coisa importante. Você ainda consegue dar risada de uma merda que tá acontecendo, assim. Pode ser interessante. Pode te pôr pra frente, né? Ou pode ser um sinal de que você não consegue lidar com aquilo. Que você corre pra ironia. Porque tem coisas que não tem como você buscar uma frase engraçada para lidar com aquilo, né? O que é ser livre pra você? Não faço ideia, Tati. Você se sente uma mulher livre? Não. O que tá te prendendo? Bom, a minha própria história me limita. A minha idade, o meu contexto, os meus medos. Eu sou meio cagona, assim, não sou. A cabeça, né? A cabeça não deixa a gente ser muito livre. Medo, eu acho que é uma coisa que limita muito, assim, porque a gente não sabe direito do que a gente está tendo medo, sabe? Que medo, esse tipo de medo que eu tô falando, não é exatamente de ter alguém tem alguém na minha casa. Uhum. Eu ouvi passos. Então são outros medos, são medos de coisas que podem acontecer. E aí você fica tentando cercar, mas que coisas podem acontecer? Você viaja bem ou você viaja noiada, assim? Fica meio obsessivo um dia antes de viajar? Eu não viajo mais. Para mim era tava tanto problema que eu parei de viajar, até para Santos. Mas o quê? Você ficava fóbica, cheia de mania, obsessiva? Porque eu tenho isso, eu viajo mal. Pois é. Eu tava viajando mal, eu ficava muito ociosa, com as providências todas que tinha que tomar. E eu olha. Você abriu mão, falou, chega de passar por isso. Pois é. Hoje a tua rotina você acorda, desenha, como que é a tua rotina hoje? Eu acordo, tomo café, leio jornal, desenho, até a hora do almoço é mais ou menos essa coisa. Em seguida, quer dizer, a parte da tarde eu continuo com alguma coisa que eu estou fazendo, ou deixo para me ocupar também com alguns assuntos assuntos de família, assuntos burocráticos, lê mais um pouco, esse tipo de coisa. Leio, procuro ler, vejo à noite eu em geral me dedico a ver filmes e séries. Quando você decidiu ser uma mulher que trabalharia desenhando, com arte, você teve medo disso não te dar dinheiro? Você pensou, não, porque tem muita gente que me dá entrevista que fala, eu decidi trabalhar como artista, mas antes eu fiz uma faculdade de, sei lá, contabilidade, porque meus pais ficaram com medo. Essa transição, escolher uma profissão artística, te deu algum medo? Não, nunca deu, e nesse ponto eu acho que eu acho que é uma característica bastante irresponsável da minha parte, porque eu nunca tive qualquer dúvida. Eu nunca achei que ia passar fome, que ia ter. Eu tenho inseguranças com dinheiro bastante grandes, mas eu acho que vem da minha situação familiar também, que nunca houve um momento assim de. Não teve uma mãe, um pai, pentelho, não vai trabalhar com isso não, tem que fazer. Não, eles davam força para qualquer coisa que eu resolvesse fazer. Uhum. Quando eu entrei em comunicações porque lá tinha curso de tudo. Uhum. E aí eu na verdade, eu estava interessado em fazer cinema ou teatro. Daí entrou música como cadeira. E eu resolvi fazer música, porque eu gostava de música, eu tocava piano. Mas eu queria fazer música para cinema ou teatro, que eu já tinha tido uma experiência na adolescência em teatro amador e tudo. E era por aí, eu não pensava em desenhar. Foi um professor meu, o Vili, que falou para mim assim, escuta, eu acho que você é desenhista, você devia pensar nisso. E eu considerei aquilo um conselho importante. Eu perguntei para ele, você acha que eu vou ser uma música ruim? Ele falou, não, você vai ser uma música infeliz. E eu entendi, e ele tinha razão. E aí eu comecei a trabalhar com desenho já eu não me formei em nada. Eu fui
fui fazer estágio, fui vender meu desenho já. Deu certo muito cedo, né? Deu certo muito cedo. Que bom. É engraçado porque assim, você vai contando a sua vida e eu vou, tudo que você vai me contando eu vou vendo coragem, eu vou vendo força, eu vou vendo sexualidade operante e aí você vai pro contrário. Não, eu tava, né? Tipo assim, é difícil bancar o desejo de ser artista. Aí você banca e dá certo muito nova. É difícil fazer a transição que você fez de gênero. E você faz depois da morte do seu filho, né? Então, assim, precisou uma força extra ali. E aí você faz lindamente. Eu bloqueei. Quando meu filho morreu, essa parte de gênero, eu já vinha trabalhando. Eu ia no supermercado, comprava calcinha e usava em casa, assim. Nossa. E aí meu filho morreu. Eu bloqueei por 4 anos. Nossa. Mas a transformação mesmo aconteceu depois, né? Depois da morte dele. Sim, mas olha só. Quando falam que eu tive coragem, eu fico pensando que não é exatamente em mim que estão pensando, porque eu esperei meus filhos crescerem e estarem fora de casa. Eu sempre falei com eles e contei o que estava acontecendo, mas demorei muito para abrir esse jogo, entendeu? Mas será que você já sabia 100%? Ou você vivia… Porque, eu não sei, eu acho que dá para viver tantas fases e momentos da nossa sexualidade, não tem que ser uma coisa só, né? Então, eu não sei se você atrasou ou se foi processos, né? De você ter precisado viver tudo que você viveu antes. São sempre processos, mas eu percebi que eu gostava de transar com um homem quando eu tinha 17 anos. E logo em seguida, uns 2 ou 3 anos depois, eu comecei a sentir muito medo desse desejo. Eu percebi que era uma coisa meio maldita, assim, não era uma… Entendi. E aí eu me fechei. Isso aí é a Igreja Católica aí que deu uma complicada no teu processo, talvez. Ou Igreja Católica ou medo de ser espancada ou de perder amigos. Sim, é muita violência, né? Por que você acha que especificamente essa violência é mais contra a mulher trans? Porque os homens têm raiva das mulheres trans como quem tem raiva de alguém que trai. Nasceu com a melhor coisa do mundo que é pau e vai negar? É meio isso que o machista pensa. E como é que você faz com uma coisa dessas e fica com essa cara de quem tá satisfeita? Como é que você faz isso e tá feliz? E como é que você faz isso e tá feliz? Exatamente. Os homens são violentos com mulheres trans, eu acho que principalmente por isso, porque o sentimento de que existe um grupo que está sendo traído e erodido, né? É muito forte, muito forte. Sim. E isso não se perdoa. Sim. Laertia, muito obrigada pela entrevista, eu adorei e eu desejo do fundo do meu coração que você consiga viver uma experiência maior de afeto e de amor, porque eu acho que você já conseguiu viver isso pelo que você está me contando com a sua sexualidade e acho que afeto é importante também, né? E eu acho que essa dificuldade, ela é de muita gente que está ouvindo a gente, mulher trans, homem trans, mulher cis, homem cis, é uma coisa que tem enrolado mesmo. Tá difícil mesmo, a gente tá um pouco… Algumas pessoas do meu entorno, da minha bolha, muito livres sexualmente, com muita dificuldade de afeto. Eu vejo todo mundo discutir relacionamento aberto, relacionamento trisal, poliamor, e acho super interessante isso. Então, pessoas muito livres sexualmente, mas perdidas no afeto. Até porque eu acho que a gente aprendeu errado, que afeto precisa ser o casamento, certinho, tem filho, igreja, sei lá, cartório. E a gente tá se desfazendo um pouco disso, né? Mas a gente nunca vai se desfazer do que é a importância de uma parceria, de um afeto, né? Eu também tenho essa dificuldade. E eu acho que você falou muito bonito que isso entra num mistério, né? Às vezes a gente faz terapia e não chega a 100%, né? Não, não é um processo muito claro, não. Pra mim também não é, e pra boa parte das pessoas do meu convívio, de amigos, também não é. Então fica aí um desejo para que a gente melhore nesse sentido, se encontre e as pessoas que estão ouvindo a gente também. Muito obrigada, Laertia, você é maravilhosa. Sou muito sua fã. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você que nos ouviu até o finalzinho. Eu sou a Tati Bernardi e este foi o Se Ela Não Sabe, Quem Sabe.
um podcast da Folha de São Paulo que faz parte da iniciativa Todas. Este projeto tem roteiro meu e produção da Zamundo Estúdio. Até o próximo episódio. E segue a gente para saber quando tem programa novo.